Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos e irmãs, nos encontrarmos mais uma vez. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. Estamos já terminando a semana com a graça de Deus e sempre acreditando no seu amor, na sua bênção, na sua graça em nossas vidas. Santa Paulina dizia, não desanimeis nunca, mesmo que venham ventos contrários. Ela era mestre nisso. Então você também, não desanime não. Coragem, força, Deus está contigo. O Salmo 143, o versículo 4, nos diz assim: como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Como um sopro de vento somos nós, eu e você. Um sopro, vai, passa. Sombra que passa. Então nós temos que sempre procurar viver de uma maneira aberta, honesta, digna, verdadeira, audaciosa, com coragem, confiante, confiando em nós, mas acima de tudo, confiando em Deus, presente e amoroso em nossas vidas. Vivendo hoje com respeito, com moral, com ética, com dignidade, mas viver a vida, porque como diz o próprio salmista, é como um sopro. A vida do homem é como um sopro. Seus dias são sombra que passa. Nós não podemos passar os dias ou perder o nosso tempo pensando mal das pessoas ou como vamos fazer mal às pessoas. Não podemos preencher o dia, o nosso tempo, a nossa vida, querendo desistir. Há muitas maldades. Nós passamos por muitas tribulações. É bem verdade, por muitas dores. Quem sabe você que está me ouvindo agora está passando por um sofrimento, uma injustiça muito grande. Mas a gente não pode desistir, Não pode, não dá, simplesmente. A gente tem que lutar e saber que são sombras que passam. São sombras que passam. O evangelho desta sexta é de Lucas, capítulo 9, os versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Filhos e filhas, como é que Pedro chega a essa conclusão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. O início do evangelho diz assim: Jesus estava rezando num lugar retirado e os seus discípulos estavam com ele. Os discípulos estavam com ele. Pedro chega a esta resposta profunda porque Jesus reza pelos discípulos. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz ouvir a voz de Deus. A oração nos traz a verdade de Deus. Por isso Pedro consegue responder: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Nós devemos também nos colocar a oração. Uma das grandes armas do mal contra as nossas vidas é a preguiça espiritual, a preguiça para rezar. Nós não temos mais vontade. Nós dizemos: não é atrativo, não vale a pena. A oração nos faz perceber que o enviado de Deus, Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus continua o evangelho, proíbe severamente de dizer isto às pessoas. Existe um segredo. Por um motivo muito simples. Eles não entenderam
e não estava entendendo naquele momento o que era seguir Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois o próprio Jesus vai dizer, o Messias vai sofrer, o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, deve ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Então a oração nos faz a gente perceber isso, que nós devemos abraçar a nossa vida como um todo. Devemos abraçar quem eu sou como um todo, porque quando assim o fazemos, nós estamos em sintonia com o Deus da vida. Nós estamos caminhando com Jesus, com o Senhor. Reze, ore, pergunte, porque a questão desse evangelho é a mesma de ontem. Quem é Jesus? Então pergunte, reze, Senhor, quem és tu? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sofreu sim, mas que nesse sofrimento abraçou todo o sofrimento humano. Abraça o seu sofrimento, abraça a sua vida. Por isso, ele é o Filho do Deus vivo. E diz Jesus, a última frase desse evangelho é: vai ressuscitar no terceiro dia. Se você se entrega na oração, Deus também te eleva. Deus se aproxima, Deus desce e te leva para a eternidade, para o céu, te traz compreensão, te traz luz. A oração nos aproxima de Deus e nos faz conhecer quem é Jesus. Nessa sexta, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.